E aí, gente, boa tarde. Primeira live aqui do canal Aruanda Luz e Fé. Eu sou a Juliana Sena. Vou contar um pouquinho da minha história com Zé Pilintra. Na verdade, como minha vida foi salva por Zé Pilintra, né? A minha história é mais ou menos há 13, 14 anos atrás, né? Eu ainda era católica quando tudo começou. Eu sempre tive problemas espirituais, né? Desde pequena, sempre vi, sempre ouvi. Mas sendo católica, que a gente acha que tem alguma coisa de errado com a gente, né? E é o que a gente ouve também, né? Quem é que vai no padre e fala que tá vendo e ouvindo espíritos e é bem recebido? Claro que não deu muito certo. Eu não fazia ideia de quem era Zé Pilintra, né? Mas como eu era da igreja, eu fiz tudo, né? E aí, Marcelo, tudo bom? Eu fiz tudo, participei de tudo na igreja. Encontro de criança, encontro de jovens. Eu era muito assídua, né? E muito presente. Todo domingo eu tava na missa. Minha mãe sempre dizia, né? Alguma religião a gente tem que ter. Boa tarde, Marcela. Boa noite, Renatinha. Tudo bom? Eu tentei, né? Eu sempre senti que não era o meu lugar na igreja católica. Mas não é legal a gente ficar contrariando nossos pais, né? Eu sempre respeitei muito a minha mãe. Ela criou a gente sozinha. E por mais que eu tentasse não assustar ela também com as coisas que eu sentia, né? Porque eu achava que eu era maluca, lógico, né? Se ninguém tá vendo o que eu tô vendo, alguma coisa tá errada comigo. Então pra mim era muito difícil até de conversar com ela sobre as coisas que eu via, sobre as coisas que eu ouvia. Então eu guardava pra mim. E isso me fez muito mal. Eu lembro de ficar me confessando com o padre, né? E ele me mandava rezar. Ai, padres, não façam isso, não. Porque ele dizia que era falta de fé. Como é que pode, né? Eu era muito nova. Como é que pode ser falta de fé? Eu tava sempre dentro da igreja, eu tava sempre rezando. Ele me mandava rezar o terço. Um terço atrás do outro. E não adiantava de nada. Eu continuava vendo, eu continuava ouvindo, continuava sentindo. Eu achava que eu tava sendo castigada. Alguma coisa eu fiz de errado. Por que esse monte de coisa tá acontecendo comigo? E os espíritos, o jeito que eu vejo, não é como eu vejo as pessoas no meu dia a dia. Então, muitos médiums falam, né? Ah, você não tem que ter medo, você é médium. É, mas pra você que tá vendo um vulto preto, é difícil de você diferenciar o que é bom e o que é ruim, né? Então é lógico, eu tinha muito medo. Tinha medo de dormir sozinha, tinha medo de ficar em casa sozinha. Cansei de dormir no pé da cama do meu irmão, só pra ficar perto de alguém e não ficar com tanto medo do que eu tava sentindo, do que eu tava ouvindo. Eu tive uma infância complicada. Por mais que minha mãe tenha tentado me ajudar, né? Foi difícil pra mim. Eu entrei em depressão, uma depressão profunda. Eu tava doente, né? Pra quem não sabe, eu me trato no INCA, né? Aqui da minha cidade. Eu sou do Rio de Janeiro, de São Gonçalo. E eu fiquei muito mal uma época. Eu tava muito confusa, né? Então a minha depressão ficou num estágio muito, muito pesado. Eu só chorava, eu não dormia. Eu fiquei dias sem conseguir dormir. Então foi só agravando, né? Cansaço mental, cansaço físico. Eu tentava não preocupar a minha mãe, né? Ela já tinha muitos problemas me levando no hospital o tempo todo. As medicações. Complicado, né? Quem é mãe sabe. Nessa época, na minha cabeça, por eu estar vendo e aquilo tudo tá acontecendo, pra mim a minha opção, na minha cabeça, naquele momento, vamos levar em consideração que eu era muito nova, eu não tinha ideia do que era espiritualidade, eu queria morrer. Eu achava que a minha doença era um fardo muito grande pra todo mundo ao meu redor, e eu achava que ia ser o melhor pra mim. Então eu pedi pra morrer. A gente, quando não tem noção da espiritualidade e da religião, a gente faz muita besteira, né? Eu pedia todo dia pra morrer. Era um ciclo. E como eu já tinha lido alguns livros espíritas, né? Eu tinha um medo danado do Vale dos Suicidas. Eu falei, bem, se eu me matar, eu vou pra lá. Então, se eu morrer, eu não vou, né? Que ideia idiota. Mas era o que eu pensava. Então, pra ficar pior ainda, eu pedia pra Deus pra morrer. Porque se eu morresse, ia acabar, ponto final, tava tudo bem. E é lógico que as coisas não são assim, não é assim que funciona a espiritualidade. Cada um tem um processo e algo que tem que passar. Pra mim foi muito difícil. Eu continuo me tratando no INCA, mas a minha saúde agora tá bem melhor, graças a Deus. Mas na época, eu como fiquei nesse meu looping de pedir pra morrer, eu comecei a surtar, né? Mas sozinha sempre. Eu ficava em casa sozinha, ficava sem dormir, ficava sem conversar com ninguém, não queria me aproximar de ninguém. Eu achava que ninguém ia me entender mesmo, pra que eu vou ficar falando sobre isso, né?
Os livros kardecistas que eu li explicaram mais ou menos, mas quando você estuda sem uma ordem, sem ninguém para poder te ajudar, não funciona, né? Na verdade, me atrapalhou mais do que me ajudou. Como eu não tinha uma doutrina para seguir, eu não estava entendendo nada. Oi, Nonato. Oi, Patrícia. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Então, os livros espíritas não estavam me ajudando. Eu li sobre reencarnação, eu li sobre espiritualidade, mas pra mim não funcionou tanto, que eu fiquei com mais medo do que me ajudou. Na época, eu lembro de ficar piorando cada vez mais. Eu piorava a depressão. E eu lembro que um dia eu falei assim, bem, já que parece que meus pensamentos não estão chegando a ninguém, e olha que era só coisa negativa. É lógico que eu tava chegando a alguém, né? Só que é a parte negativa. A negatividade tava em peso em cima de mim, né? Pedindo pra morrer, é lógico que coisa boa não vai vir. Eu lembro que uma vez eu tava no meu quarto nesse dia e eu tinha decidido. Bem, se ninguém fizer, eu vou tentar dar um jeito. Eu mesmo vou dar um fim nisso. E eu chorei muito nesse dia e eu acabei pegando no sono. Depois que eu peguei no sono, eu sonhei com o Zé Pilintra. Ele tava aqui no meu quarto. A sensação era que ele tava aqui realmente. E eu tava chorando muito. E ele pedia pra eu parar de chorar, que ele precisava conversar comigo, falar comigo, né? E eu não sabia quem era. Pra mim, era só alguém de terno branco, camisa vermelha, uma calça branca. Eu não senti medo. Pra mim era só alguém como se eu conhecesse de muito tempo, né? Eu senti isso, eu tive essa sensação de que era alguém que eu conhecia, que eu tava segura com ele. E na minha cabeça eu tava sonhando, lógico, né? Então, eu fiquei olhando pra ele e ele falou pra eu parar de chorar, porque ele precisava falar comigo, né? Só que eu não conseguia me concentrar, porque eu tava chorando demais. Tava muito nervosa nesse dia. E ele começou a falar que eu tinha que, naquele momento, parar de pedir pra morrer. Parar de pedir coisas negativas. E eu fiquei muito assustada, porque ele falou que eu tô tentando de todas as maneiras, todos os dias entrar em contato e me conectar com você e eu não consigo. E eu falei, caramba, alguém tá tentando me ajudar e eu tô atrapalhando, né? E eu pedi a desculpa, pedi muito desculpa, pedi perdão. Eu falei assim, desculpa, tô te atrapalhando, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô muito nervosa, eu tô muito triste. E ele falava, eu sei, mas você precisa me ajudar. Pra eu te ajudar, você tem que me ajudar. E eu lembro dele falar pra eu sentar, né? No caso, eu tava deitada. E isso tudo eu achava que eu tava sonhando. E eu sentei na cama e ele ficou do meu lado conversando comigo. Eu não sei quanto tempo durou aquilo. Pra mim foi maravilhoso. Ele ficou conversando comigo sobre a negatividade, explicou o que eu tava fazendo e falou pra mim, olha pro seu quarto. Olha como é que tá isso aqui. Porque a roupa dele parecia que brilhava muito, né? Aquele chapeuzinho, aquele sorriso maravilhoso. Ele era muito bonito. Olhos azuis, uma pele morena, aquele chapeuzinho Panamá. E eu fiquei olhando e eu fiz o que ele falou, né? Olhei pro meu quarto. E eu só via a imagem dele e um resto tudo preto, um borrão preto ao redor dele. E pronto, eu me apavorei, né? Aí ele falou, foca em mim. Eu só quero que você tenha noção do que você tá fazendo com você mesmo. E eu comecei a chorar e ele falou, não chora. Eu tô aqui, eu não vou embora, eu vou ficar com você. E eu pedi pra ele sentar. Eu falei, senta, não vai embora, fica comigo. Eu falei, não vou embora, eu tô com você. Aí quando ele sentou, eu peguei na mão dele, fiquei segurando na mão dele e pedi ajuda. Eu falei, me ajuda, então eu não sei o que eu vou fazer. E ele disse que por eu estar pedindo pra morrer, por eu estar desistindo da minha vida, a negatividade estava tomando conta de mim. Então ele falou que ele ia me descarregar, que ele ia limpar meu quarto, que ele ia fazer o que fosse possível naquele momento, mas que eu precisava encontrá-lo. E eu só ficava maravilhada, olhando pra ele, só... tá bom. Tipo, não caiu, tipo, como é que eu vou achar essa pessoa? Quem é essa pessoa, né? Eu não sabia muito bem o que fazer. E eu falei, tudo bem, só não me deixa. Eu tava morrendo de medo de ficar no meu quarto, né? Pra mim, em alguma hora, aquela sombra preta, aquilo tudo que eu tava vendo, ia realmente me alcançar. E ele só me olhava e falava, tá tudo bem, eu tô aqui. Eu não vou te deixar sozinha, eu tô com você. Eu falei, tá bom. Ele falou que sobre o suicídio, conversou comigo mesmo, sabe? Me explicou que eu não devia estar fazendo aquilo, explicou que eu era médium, que eu devia procurar
procurá-lo, no caso. Ele queria que eu procurasse ele. Eu falei, tudo bem, eu vou te procurar. Mas não me deixa aqui sozinha no meu quarto. Ele falou, não, tudo bem. Só deita. Eu lembro de deitar. E hoje eu entendo mais ou menos o que ele fez, né? Ele fez a imposição de mãos em mim e como se ele estivesse me descarregando. Como se fosse um tratamento espiritual, né? Eu lembro de adormecer. E no dia seguinte... No dia seguinte, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi falar com a minha mãe, né? Falei, mãe, tive um sonho com uma pessoa, e descrevi, né? Era um homem moreno, muito bonito. Tinha olhos claros, estava de terno branco, uma camisa vermelha, um chapéu tipo daquele Panamá. Coitada da minha mãe. Minha mãe se entrou em desespero. Ai, meu Deus, é pilintra. Não pode falar o nome dele dentro de casa. Eu acho que traz a coisa ruim. E eu fiquei olhando pra ela e falei, impossível. Aquele homem que tava com o meu sonho, não é possível, ele me ajudou tanto. Não é possível que seja alguma coisa de ruim, né? E eu vi que ela ficou com medo, então eu parei de falar. Falei, não tem como eu ficar conversando com ela sobre isso. Lembrando que eu era católica e ela também. Só que eu guardei o nome na minha cabeça. Falei, Zé Pilintra. Porque quando ele veio, ele não se identificou. Ele só falava comigo, ficou conversando comigo, mas não falou o nome dele. Então, eu soube pelo nome pela minha mãe. E eu, sendo católica, não tinha quem perguntar, não tinha com quem falar, né? Falei, pô, se minha mãe falou que era uma entidade, ela chegou a falar que era uma entidade da Umbanda e que não era bom falar o nome dele dentro de casa, eu falei, pô, não vou perguntar a ninguém. Se o meu meio é católico, eu vou perguntar pra quem sobre Zé Pilintra, né? Um ano passou, e eu já era maior de idade. Eu falei, bom, acho que agora eu consigo procurar essa tal de Umbanda. Vou procurar esse Zé Pilintra. Só que eu não achava lugar, não achava terreiro, não achava nada. E um dia uma pessoa me convidou. Passou um tempo, uma pessoa me convidou. Você tinha comentado que você queria ir no terreiro? Eu vou no sábado, você quer ir? Eu falei, claro. Com certeza eu vou. E fui. Não tava entendendo nada. Primeiro tinha uma preparação antes de você entrar, né, no terreiro. Aí tinha um negocinho de ferro saindo uma fumaça e eu olhando aquilo, parecia um ET no lugar, lógico. Eu não tava entendendo nada. Tava morrendo de medo, né? Porque as coisas que a gente ouve fora da religião são surreais. Eu achava que era tudo negativo, que era ruim. Tinha um medo enorme de Exu e Pombogira. Ignorância, né? Falta de estudo leva a gente a ser ignorante. A ser preconceituoso. E eu lembro que eu fiquei lá esperando e veio uma pessoa com umas combuquinhas na mão, com algumas coisas dentro, né? Hoje eu sei que aquilo era um alguidar. E tinha umas cebolas, tinha umas coisas dentro. E quando ele começou a andar, eu vi que ia cair. Eu corri e botei a mão pra segurar, né? Aí ele me olhou e falou, você já foi defumada? E eu fiquei naquilo, tipo, fui o quê, né? Eu, defumada? Daí eu olhei, não. Aí ele, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Me ajuda aqui então, continuou me ajudando e me levou pra perto da porta. Ele entrou, eu ajeitei mais ou menos o que tava ali no alguidar e ele entrou. E a menina falou, daqui a pouco vocês vão começar a entrar, vocês os consulentes e tal. E eu fui aprendendo os termos, né? Prestando atenção e tudo, super curiosa. Aí na hora que a gente vai passar pela porta, a pessoa veio com aquele negocinho de ferro, que no caso é o turibo, com mais ervas dentro. E eu comecei a entender. Falei, tá. E eu fiquei olhando, tentando respirar pra saber o que tinha ali. Eu só via que tava saindo fumaça. Aí ela viu minha curiosidade e começou a me explicar. Falei, isso aqui são ervas, isso aqui é defumação, pra você entrar, não pode entrar sem defumar. Eu falei, tá, pronto, já estraguei o negócio que a pessoa tava segurando, né? Se eu não tava defumada, fiquei desesperada, já cheguei fazendo besteira, né? Ela me defumou, eu entrei. É muito tudo diferente. Eu não sei se vocês cresceram dentro da Umbanda. Pra gente que não é tudo muito diferente, né? Eles tinha lá, era daqueles que dividem homens para um lado e mulheres para o outro, né? E eu fiquei olhando, observando o gongá, né? O altar, as imagens. Eu falei, imagem católica? Já tava me situando, né? Tava ficando mais tranquilo. Falei, gostei. Aí começaram os pontos. Falei, não, tô gostando. Pra mim tá tranquilo ainda. E vieram as linhas, né, da direita. E eu lembro da pessoa me chamar e falar assim, vem falar com o vovô. E eu fiquei olhando pra cara dela sem entender nada. Eu falei, vovô, não tô entendendo. Tá, mas eu fui, né? Tava lá, falei, vou falar com todo mundo que der. Ninguém me chamar, eu vou. E eu lembro que quando a pessoa me chamou, ele conversou comigo e falou sobre a minha mediunidade. E falou assim, mas você não veio me procurar, você tá procurando outra pessoa, né? E riu.
Eu já fiquei com medo. Eu falei, como assim ele sabe quem eu vim procurar? Eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Essa é uma história legal. Eu posso contar isso na minha primeira consulta com a linha da direita em outro vídeo. Porque vamos ao que interessa, né? Eu falei com esse médico, saí e fiquei esperando achar o Zé Pilintra, né? A pessoa que me levou falou com a médium que tava ali fica uma portinha, né? Separando a consulência do terreiro. E ela falou assim, ela queria muito falar com o Zé Pilintra. O médium tá aí hoje? E ela falou assim, tá, daqui a pouco ele vai entrar. Aí eu falei, pronto, agora, graças a Deus, finalmente, vou conseguir. Gente, apagou a luz. Aí a pessoa gritou, a pessoa que tava do outro lado gritou, vamos virar a banda. Acho que se eu pudesse correr, se minhas pernas me respondessem, eu tinha corrido. Eu falei, tô entendendo nada, que negócio é esse de virar a banda? Por que apagou a luz? Comecei a ficar nervosa, comecei a ficar gelada. Falei, caramba, o que tá acontecendo? E vieram algumas entidades vestidas de preto, umas roupas bem bonitas de cetim. Eu gostei bastante. Eu falei, pô, comecei a me acalmar, né? Eu falei, tô gostando. Não tô entendendo, mas eu tô gostando. Eu falei, eu acho que... Aí eu perguntei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo agora? Ela falou assim, essa é a gira de Exu. E você queria falar com o Zé Pilintra, né? De repente, é agora. Eu falei, tá bom. E no meio de todo mundo, vestido de preto, vem um médium de calça branca e blusa vermelha. Na hora eu falei, é ele. Eu falei, meu Deus, tomara que alguém me deixe falar. Preciso falar. Fiquei desesperada e foram falar com ele. Oi, aquela menina ali quer falar com o Zé Pilintra. Se ele puder falar com ela. E ele falou. E isso era uma Cambone, hoje eu sei, né? A Cambone falando com a entidade. Ele tava lá atrás, o médium, né? Incorporado, Zé Pilintra. Ele me olhou lá de trás, eu tava a umas três fileiras da assistência. Ele falou, tudo bom? Tem 1 ano que eu tô esperando você. Ai, eu quase morri. Falei, gente, como é que ele sabe disso? O que é esse negócio de humano? Como é que essa pessoa sabe de todas essas informações? Eu fiquei desesperada. Falei, o que tá acontecendo? E eu só fiz, tá bom. Fiquei esperando a minha vez. E eu fui chamada pra entrar. Quando eu entrei no terreiro, eu tava gelada ainda, tava com um pouco de medo. E ele tava atendendo uma outra pessoa. Só que na hora que eu entrei, um outro consulente passou mal e caiu no chão. Eu fiquei desesperada, não tava entendendo nada. Minha primeira vez numa gira. Daqui a pouco já virou a banda e eu não entendendo nada, não entendendo os termos. A pessoa começou a passar do meu lado, mal do meu lado. Eu falei, eu vou morrer aqui também, que não sei o que tá acontecendo, o que essa pessoa tá no chão. E ele começou a rir. Ele tava na minha direção, ele começou a rir, só fazia assim com a cabeça. Aí eu falei, pronto, tô fazendo alguma outra coisa errada. O que eu tô fazendo de errado? Ele falou, calma. Eu vou ali resolver, junto com os outros compadres, ele já falou esse termo, e já vou aí falar com você. E eu só fazia assim, tá bom. E a pessoa parecia que tava realmente muito mal. E o tratamento espiritual que ele fez lá ajudou. Daqui a pouco a pessoa acordou, porque ela tava totalmente desacordada no chão. Eles colocaram ela sentada numa cadeira e depois elas vieram. E depois ele veio falar comigo. Na hora que ele veio falar comigo, ele já tava sem o cigarro, né? Já tinha até apagado o cigarro. E a Cambone veio perguntar, você quer outro cigarro, seu Zé? Quer mais cerveja? E ele falou, quero, porque minha conversa com essa aqui é longa. Falei, ai, meu Deus. Minhas pernas pareciam que eu ia desmaiar. E ele falou, tudo bom? Que macumbeira de merda você é. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu falei, oi, seu Zé. Aí ele, oi, tem 1 ano, né? Por que você só veio agora? Eu falei, eu era católica. Eu não sei nem o que tá acontecendo aqui. E ele ria de gargalhar. Ele, você é católica? Você é dos aleluia? Não é não. Você é macumbeira. Eu falei, não sou não. E ele falava, é assim. E eu ficava, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu falei assim, aí ele falou, conta, fala aí, como é que você tá? Eu falei, mal. Ele, não, agora você tá bem, 1 ano atrás você tava pior. Aí ele começou a descrever o meu quarto. Nessa hora eu quase infartei. Eu fiquei olhando pra ele, fiquei perplexa. Eu falei, como assim? Ele descreveu a cena, ele descreveu tudo, simplesmente tudo. Eu nunca tinha visto uma mediunidade como aquela. Descreveu que eu tava chorando e falou o seguinte, não era eu, mas a falange é uma só. Todos nós trabalhamos pra chefe da falange. A falange é Zé Pilintra. Eu não era aquele, mas pode falar comigo. E foi me explicando, né, os termos falange, falangeiro, falou sobre a falange Zé Pilintra, e eu só
acenando com a cabeça, eu tava nervosa, eu não entendia. Eu falei, como é que ele sabe? Como é que ele sabe descrever meu quarto? O momento que eu tava, ele falou, você realmente estava muito mal. Já parou com isso? Aí eu falei assim, já, tô mais calma, né? As coisas melhoraram. E ele ficou me olhando. Eu vou continuar o trabalho que eu comecei com você. Mas se você não me ajudar, não vai dar certo. E eu fiquei mais nervosa ainda. Eu falei, bem, tô atrapalhando ainda, né? Não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Mas eu falei pra ele, me explica. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. E ele começou a me explicar sobre mediunidade. Aquele médium foi um anjo na minha vida completamente. Ele me ajudou muito, me ensinou muito. Isso em uma consulta. Quando ele me falou sobre a espiritualidade, eu comecei a ligar os pontos, né? Eu falei, é isso que realmente acontece comigo. Quando ele falava, você é médium, você é da Corimba, e eu falava, não sou não. E ele ria de mim. Fiquei maravilhada, né, com tudo que ele falou. E ele falou, no decorrer, ele falou assim, além de te descarregar, eu vou tirar essa pessoa que tá te fazendo tão mal da sua vida. E você sabe muito bem quem é. E na hora veio a pessoa na minha cabeça. Aí ele falou, é essa mesmo. Nunca mais vai cruzar teu caminho. Mas você também tem que me ajudar. Eu falei, tudo bem. Até hoje, realmente, essa pessoa nunca mais me atrapalhou em nada. Nunca mais nem cruzou o meu caminho. E se eu tinha qualquer dúvida em relação à Umbanda, se eu tinha qualquer dúvida em relação à mediunidade, acabou naquele momento. Porque como é que pode uma pessoa que nunca me viu descrever meu quarto, descrever uma coisa que eu achei que era sonho? E eu lembro dele falar pra mim, você sabe muito bem que não era sonho, porque você sentiu. E eu falei assim, sim, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Como é que aquilo podia tudo ser real? Como é que aquilo podia estar acontecendo comigo? Parece coisa de filme, isso não podia estar acontecendo. E ele falou assim, mas a espiritualidade é muito maior do que você imagina. E a partir de hoje eu quero que você caia na real. Falou muito abertamente comigo, né? Eu lembro que depois disso eu continuei um tratamento com ele, que ele pediu, né, pra me tratar e falou se eu confiava nele. Eu falei, lógico que confio. Eu vim aqui procurando por você. E ele fez meu tratamento. Pra quem acha que linha de esquerda é negatividade, pra quem não confia na linha de Zé Pilintra, Zé Pilintra salvou a minha vida. Zé Pilintra me ensinou o que é Umbanda. E hoje eu tô na Umbanda por causa dele. Porque eu fui atrás dele. E eu comecei a entender quem eu era, o que estava acontecendo comigo através dele. Então eu tenho muito respeito e muito amor pela falange de Zé Pilintra. Eu fico muito chateada quando as pessoas, quando não estudam, quando não sabem o que está acontecendo, falam mal, sabe? Porque você não entende. Isso é falta de estudo. Porque o que ele fez na minha vida, eu não tenho palavras. Por isso que eu tô aqui falando sobre isso hoje. Eu quero que vocês tenham uma ideia da dimensão que é a espiritualidade superior. A dimensão que é um tratamento espiritual de uma entidade de luz. E aquela entidade salvou a minha vida. Eu fiz tratamento de... O meu primeiro tratamento que ele fez foi pro anjo de guarda. Ele fez a minha guia de anjo de guarda. Meu trabalho, o primeiro trabalho que a gente começou a fazer foi em relação a isso. E ele falou assim, essa é a primeira parte, tá? A segunda vai ser pro seu Exu, pessoal pombogira. Eu falei, não tem isso não. E ele olhava a minha cara e gargalhava. Eu falei, nossa, ele faz. Eu achava muito engraçado quando ele falava isso. Você é uma macumbeira muito merda, você sabe disso, né? Eu falei, mas eu não sou macumbeira. Aí ele, não, agora você já sabe o que é. Já é a terceira vez que você tá aqui comigo, você sabe o que é. E porque a gente tem essa... Quando a gente não tá dentro da religião, a gente tem essa mentalidade que o macumbeiro é uma coisa negativa, né? Que não tem nada a ver. E eu me sentia muita vontade com ele, me sentia muito bem conversando com ele. E eu lembro que ele passou uma lista de tudo que eu tinha que comprar. Quando a gente não entende, a gente faz besteira. Presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Ele passou uma lista pra mim do que ele ia usar no trabalho. Falou uns nomes, umas coisas que eu não entendi. Consulente, médio iniciante. Quando vocês estiverem numa consulta, estiverem fazendo um tratamento e não entenderem qualquer coisa, perguntem na hora. Não faz igual a Juju, que lá no começo fez besteirinha, não, tá bom? Que não perguntou, que não entendeu, ouviu mais ou menos e achou que não precisava anotar aquilo e foi embora sem falar. Eu não perguntei o que eu não entendi. Fui embora. Achando que tava tudo certo ali, no que eu tinha anotado. Quando eu cheguei na loja pra comprar as coisas pro trabalho,
veio na minha cabeça a seguinte frase: compra piteira. Cadê a piteira? E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei: piteira? O que é piteira? Aí eu olhei pra pessoa e falei: quer saber? Eu perguntar. Eu falei: o que é piteira, hein, moça? Ela é um negócio que bota no cigarro. Eu falei: não tô lembrando disso não. E lembrava dele fumando. Eu falei assim: ele não usa isso? Não vou levar esse negócio de piteira, não. Não sei o que é isso. E, de novo na minha cabeça: leva a piteira. E eu fiquei: não é nada demais. Fui embora. Na semana seguinte foi o trabalho. Cheguei, me defumei. Quando ele me olhou, ele: chegou? Tá tudo aí com você? Eu falei: tá, comprei tudo. Comprei tudo. Tudo que o senhor falou, eu comprei. Ele: comprou mesmo, comprou tudo. Cadê a piteira? Eu gelei. Eu falei: o quê? A piteira que eu falei pra você comprar? Eu falei: não, falou cigarro, não falou piteira. Ele: não falei não. Quando você tava lá no balcão, que eu falei pra você, você ouviu e você ignorou, você não comprou por quê? Eu falei: meu Deus, esse homem... Eu tinha medo de pensar do lado dele. Eu falei: mas seu Zé Pilintra, eu não sei o que era piteira. Ele: a moça te explicou, você não perguntou? Eu falei: cara, eu só faço besteira. Eu falei: mas eu não comprei. Ele: vou usar do terreiro e você vai devolver aqui. Você vai comprar e vai dar pro pessoal do terreiro. Porque eu falei com você, você me ouviu, você não comprou porque você não quis. Eu falei: caramba, como é que pode isso? Eu falei: você tava lá? Ele falou: eu tô sempre com você. Eu falei: tá, desculpa, não vou fazer de novo. Ele: vocês não confiam. Vocês são os médiums e vocês não confiam. Vocês não confiam no que ouvem, não confiam no que sente. Você é médium pra quê? Eu falei assim: eu não sei nem do que é ser médium ainda, seu Zé. Tem paciência comigo, pelo amor de Deus. Ele: você não vai fazer mais isso. Você nunca mais vai fazer isso, hein? Quando você ouvir, você tem que prestar atenção no que você tá ouvindo. Eu falei: tá bom. Pronto, já tomei meu primeiro esporro do dia. Não tinha nem começado o trabalho espiritual. Eu falei: ai, caramba, só faço besteira. Aí daqui a pouco ele foi se descontraindo, riu. Ele falou: pô, mas tu me ouviu, menina? Eu falei: ouvi, pior que eu ouvi. Ele: por que você não confia? Eu falei assim: porque é tudo novo. A gente, quando tá começando, a gente fica com medo de tudo. Isso foi impressão minha. Não tem nada a ver. Eu não ouvi isso, não ouvi. A gente ignora. Foi o que eu fiz, eu ignorei. Começou o trabalho, ele botou as coisas no chão, me falou pra rezar. E começou a falar sobre Exu e Pombogira. E eu comecei a ficar gelada. Eu falei: ai, negócio de Exu e Pombogira. Aí ele: tá com medo de Exu e Pombogira? E eu falei assim: eu não falei nada. Ele: mas tá pensando. Eu falei: ai, meu Deus, eu não posso pensar perto dele. Pronto, ferrou. Aí ele: isso é fato de estudo, vai estudar. E foi a primeira vez, né? Eu não sei se vocês já tiveram uma entidade tão maravilhosa como essa. E pra vocês que acham que o estudo não faz parte da Umbanda ou que não é importante, ele me mandou estudar. E eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. E ele falou: não é esses livrinhos que você fica lendo, não. É pra estudar, né? Porque eu lia livros que seriam mais romances, né? Violeta na Janela, alguns livros que não eram sobre mediunidade, né? E eu falei: tá, eu vou procurar. Aí ele: você precisa estudar, porque no futuro você vai usar muito isso. Eu falei: tudo bem. Aí falou, me colocou sentada, começou a conversar comigo, falou sobre Exu e Pombogira, e toda vez que ele falava, eu ficava com medo. Comecei a ficar gelada. Aí ele falou assim: você não conhece o Exu e seu Pombogira, não? Eu falei: não. Aí eu tinha pensado: eu não tenho isso. Não tem esse negócio de Exu e Pombogira. E ele falou, aí ele me olhou, fez assim, falou: tem. Eu falei: tem o quê? Tem Exu e tem Pombogira. Eu falei: ai, meu Deus. Aí eu comecei a rir já. Eu tava nervosa. Aí ele: você tá rindo, né? É. Você não entende nada, né? Eu falei: não. Não entendia mesmo. Ele: mas vai entender. Vai entender, vai trabalhar. Eu falei: trabalhar o quê? Ele: trabalhar como mestre, trabalhar no terreiro. Pode não ser aqui, mas vai ser em outro. Eu falei: não, vou não. Na época eu fazia fisioterapia. Eu falei: não, eu vou ser fisioterapeuta. Ele: o que isso tem a ver? Eu falei: mas não tem tempo. Tem que vir todo final de semana. Eu não sou médium pra isso. Eu não sou médium igual o senhor, que quase lê o pensamento dos outros, não. E ele ria de botar a cabeça pra trás. Aí ele falava: você vai ter muito que aprender, vai ter muito que estudar. Vai estudar? Eu falei: a partir de hoje. Já vou chegar hoje procurando tudo que eu puder pra estudar. Ele é muito bom. Então ele fez o trabalho nesse dia para Exu e Pombogira, e eu tinha um outro trabalho pra fazer na rua. Ai. E ele passou tudo pra mim e falou: você vai na encruzilhada. Eu falei: vou onde? Na encruzilhada. Meia-noite. Vai ficar com medo? Eu falei: essa altura do campeonato vou ter medo de quê, seu Zé? Você não vai comigo? Ele: vou. Então você vai sozinho? Eu falei: vou. Se eu tá comigo, eu vou pra onde você mandar. Eu vou. Ele: gosto assim, gosto de macumbeira assim. Já tava até acostumado com esse negócio dele me chamar de macumbeiro. Tava nem ligando mais. Eu
falei, o senhor vai comigo? O que é pra eu fazer? Você vai levar uma rosa, vai levar um cigarro. Me explicou lá o que eu tinha que fazer. E eu fiz. Na próxima consulta, quando eu cheguei, ele falou, fez tudo bonitinho, não tava com medo não, né? Mas no dia que eu fiz esse trabalho na encruzilhada, eu não tava conseguindo acender a vela, né? Foi uma velinha na encruzilhada junto com outras coisas. Eu fiquei desesperada. Eu falei, tô fazendo uma coisa errada. A vela, não tô conseguindo firmar a vela. E ele falou, ficou nervosa, né? Achando que tá fazendo coisa errada. Ventando pra caramba, você achou que era o quê? Eu falei, não sei. Nunca fiz, tava com medo, né? Eu falei, eu acho logo que eu tô fazendo uma coisa errada, pô. Ele, não, para de pensar isso. Para de negativar os trabalhos. E eu ficava tentando absorver, né? Cada palavra que ele falava. Porque tudo é um ensinamento. Vocês, às vezes, vão pra consulta e não prestam atenção. Vocês não ouvem o que a entidade está falando. Vocês fazem o tratamento e depois jogam o papel fora. Aquilo ali é uma receita. Praticamente, você bota na sua cabeça que é como se fosse uma receita médica pra você. Porque aquilo que foi receitado pra você, se você sentir aquilo de novo, você já tem o que pra você fazer. Então, eu passei a guardar, né, os papezinhos da minha consulta. E toda vez que eu ia, ele me ensinava mais alguma coisa, sentava comigo, me explicava. Foi muito, muito, muito bom pra mim, sabe? Ele me ensinou muito. Eu tenho que agradecer mesmo pela minha vida e pela minha face dentro da Umbanda ao médium, né? E a Zé Pilintra. Porque ele se doou ao ponto de chegar àquele nível de mediunidade, né? E eu pensava, falei, pô, se um dia eu chegar a 1% do que esse médium é, talvez eu ajude muita gente, né? E ele falava assim, você tá se diminuindo demais. Vai estudar que vai dar tudo certo. Eu falei, tá bom. Vai pro terreiro, que daqui a pouco você pega... Como é que ele falava? Você pega o jeito. Daqui a pouco você pega o jeito. Macumba tá no sangue. Você sabe, né? Tá dentro da família. Todo mundo é, né? E eu falava pra ele, eu falei, acho que não. Minha mãe morre de medo. Eu falei, medo e ser macumbeiro são duas coisas diferentes. Porque medo você ainda tem, realmente, né? Eu tinha muito medo. Tinha medo de tudo. E eu fui fazendo o tratamento com ele, só que o lugar era muito longe. E eu comecei a perceber que eu não ia conseguir ficar indo ao local que eu fazia o tratamento, né? Era muito longe de onde eu morava. Eu falei, cara, vai chegar um dia que eu não vou conseguir. E eu lembro que numa consulta que eu fui, ele falou assim, não importa onde você vá, a espiritualidade vai estar com você. Não importa pra que casa ou que terreiro você frequente, você é médium em qualquer lugar. Daí você já vê o nível, né? Ele já sabia que eu ia conseguir continuar meu tratamento lá com ele, né? Continuar fazendo acompanhamento, ou seja lá o que ele pedisse a mais pra eu fazer. E realmente foi o que aconteceu. Eu tive que sair de lá, tive que parar meu tratamento e eu fiquei um tempo sem frequentar lugar nenhum. Mas continuei estudando, continuei lendo, e lógico, como ele disse pra eu estudar, foi o que eu fiz. O Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, recomendo esses dois pra vocês. Também li sobre um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, que é muito bom. Comecei a entender melhor o que seria participar, né? Estar numa gira, estar num terreiro, como seria, o que eu teria que fazer, qual seria o meu papel. Esses 3 livros me ajudaram muito no início. O que eu quero que vocês entendam com isso tudo é a importância que a espiritualidade tem na vida do médium. Se vocês permitirem, né? Se vocês se doarem. Porque, sendo católica, eu podia ter deixado tudo pra lá. Eu podia ter ficado na minha cabeça, como minha mãe sempre disse, que eu ia passar, né? Reza que passa. Era o que eu ouvia quando eu era do catolicismo. E não passou. O que melhorou a minha vida e o que me ajudou foi entrar pra Umbanda. Foi frequentar a Umbanda, entender o que é Umbanda, estudar a Umbanda. O que salvou a minha vida foi a consulta. O encontro com o Zé Pilintra foi isso que salvou a minha vida. Por mais que eu tivesse medo na época, que eu passei muito tempo, lógico, com medo, tudo pra mim era novo. Eu tive uns meses de consulta só com ele, né? E a gente sabe que o terreiro, as consultas, dependendo de como seja, eram de 15 em 15 dias. Pra mim foi muito pouco tempo, né? Pra mim, lógico que foi muito. Mas eu tava sedenta por informação. Eu não queria que acabasse. Eu não queria que as consultas com ele acabassem. Eu gostava muito, 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 muito dele. Tanto do médico quanto do Zé Pilintra, que é o qual ele carregava, que ele trabalhava. Por mais que eu não fosse o Zé Pilintra que veio até mim,
que me descarregou, que me ajudou no meu quarto, que no dia que depois eu tive a certeza que não era só um sonho, pra mim foi muito importante. Pra mim, ele foi muito importante na minha vida. Então, pra você que tá na religião, tenha na sua cabeça que você vai ser muito importante na vida de alguém. Se doando para que suas entidades trabalhem. A sua entidade pode salvar a vida de alguém. Pode mudar a vida de alguém. Assim como Zé Pilintra salvou a minha, né? A Umbanda fez a minha vida melhor. Me fez uma pessoa melhor. Me fez entender o que acontecia comigo, que eu não era como fala, né? Eles falavam que eram demônios que eu ouvia, era negatividade me cercando e que coisas ruins estavam acontecendo por falta de oração minha. Porque eu fiquei muito revoltada na época que eu entrei em depressão por causa disso. Falei, se eu rezo sempre, se eu tô sempre na missa, como é que pode ser culpa minha? Então a falta de informação, até que a gente ouve de outros lugares que não entendem o que acontecem com a gente, podem piorar o nosso estado, como aconteceu comigo. Quando eu entrei pra Umbanda, que eu comecei tanto com o Zé Pilintra, depois eu entrei numa outra casa, que eu comecei a ver que não tinha nada a ver. Ah, mas você não lia os livros? Eu falei, mas por mais que você leia, se você não tiver um método, se você não tiver, tipo, lê esse primeiro, estuda sobre isso, estuda a história da Umbanda. Eu não tinha estudado a história da Umbanda ainda. Lendo só o livro dos médios, o livro dos espíritos, eu entendia mais ou menos o que estava acontecendo comigo. Mas ainda não era a Umbanda em si, né? Eu gosto muito do kardecismo, mas o que eu gosto mesmo é da Umbanda. Eu gosto da gira, eu gosto do terreiro, eu gosto das entidades ali trabalhando, eu gosto daquele clima, aquele cheirinho do defumador. Eu gosto daquilo. Essa fase que a gente tá passando agora, mundial, me fez ver o quanto meu estudo me ajudou. O quanto meu estudo me preparou para esse momento. Eu não deixei de firmar uma vela, eu não deixei de fazer as minhas orações e as minhas firmezas. Eu faço as minhas firmezas toda segunda para Exu, na minha varanda. Eu faço as minhas firmezas de preto velho com cafezinho, hoje eu já fiz. Só não postei foto hoje, porque eu já postei uma outra semana pra vocês, né? Fiz uns stories. Mas eu fiz hoje. Na segunda eu faço tanto de preto velho quanto a pra criança. Porque energia de criança é muito bom de se ter em casa. Então, eu tenho essas firmezas sempre de forma cíclica, né? E na quinta-feira eu faço pra caboclo. Então, toda semana, essas firmezas eu tô fazendo. Pra conexão, né, espiritual, me conectar mais com as minhas entidades. Proteção, né? E pra quem deu uma surtada aí quando eu falei que eu faço firmeza de Exu, eu não tenho esse tipo de medo, tá, gente? Porque quando a gente estuda, a gente entende o que tá fazendo. Eu não tenho essa crença limitante de que não se faz firmeza pra Exu dentro de casa. Eu sei, graças a Deus e graças à espiritualidade, eu sei o que eu tô fazendo. Porque através do estudo você entende as nuances do que a mediunidade te oferece. Você entende cada falange, você entende a espiritualidade e você entende, tem segurança para fazer as firmezas, para fazer uma oferenda, para firmar uma vela. Então, eu tenho muito a agradecer primeiramente, porque naquela época lá atrás, quase 13 anos atrás, a primeira coisa que ele falou para mim era que eu tinha que estudar. E quando eu falo isso para as pessoas meio que ficam, como assim Zé Pilintra mandou você estudar? Eu falei, sim. Eu acho que essa mentalidade de que um bandista não estuda, isso tem que acabar. A Umbanda, pra quem não sabe ou não entende, não sabe muito mais sobre a base da Umbanda, o catolicismo também faz parte, o kardecismo também, né? Eu não tenho nada contra o catolicismo, só não era o lugar que eu deveria estar. Eu me encontrei na Umbanda, e isso fez muito bem pra mim. A minha mãe, depois de um tempo, entendeu o que estava acontecendo comigo de verdade, porque ela tinha medo, né? E os medos que ela tinha, eu entendi depois de sentar para conversar com ela. Porque quando você entende sua religião, você consegue explicar. E o preconceito e a ignorância que as pessoas têm, ignorância, eu digo, por não entender, cai por terra. Porque se você sabe explicar a sua religião, você faz a pessoa entender que não é isso que ela tá pensando. Não é essa negatividade tudo que as pessoas falam. Que a parte negativa vem de quem não sabe, de quem não entende. Isso vem de quem tá dentro da religião. É isso que tem que acabar. É o próprio umbandista que não entende a religião que fala coisa errada. Se você não sabe e não entende, você vai propagar coisas erradas. E a minha mãe começou a entender melhor. Isso pra mim foi um alívio muito grande, porque eu não conseguia firmar uma vela dentro de casa. Eu não firmava meu anjo de guarda dentro de casa. Então eu tinha na minha cabeça, pô, não tô fazendo nada, não tô fazendo minhas firmezas,
não tô fazendo, não tô me protegendo, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou ser umbandista assim? E eu lembro que, na época, lá atrás, nas minhas consultas com o Zé Pilintra, ele falava, faz do jeito mais simples. Para de achar que a gente quer esse monte de coisa aí. Eu quero só fé. Reza que pra mim já tá bom. Eu falei, tá bom. E eu lembro que eu fazia só com um copo d'água. No meu começo, eu fazia só com um copo d'água. E é por isso que eu falo isso aqui no canal. Não tem... Não pode acender vela, não pode firmar a vela dentro de casa. Senta ali com seu copinho d'água e faz sua oração. Não precisa de um monte de elementos dentro da sua firmeza. Precisa que você reze, precisa da sua fé. Se isso você tiver, já é meio caminho andado. É a espiritualidade se ligando a você. Se você conseguir isso, eu acho que você só tem como crescer na religião, né? Eu cresci muito, eu entendi muito, consegui me conectar a várias pessoas de vários lugares, consegui fazer a minha mãe entender o que eu fazia. No primeiro lugar que eu frequentava, minha mãe não gostava de ir, não gostou, e realmente eu tive muitos problemas lá por causa do dirigente, se incomodava com o meu estudo. E eu digo pra vocês, se vocês estão num lugar que te incentivam a não estudar, repense. Porque você não tem que fazer só porque falaram pra você. Você tem que entender o que você tá fazendo. Até pra você não ser enganado, até pra você não fazer algo de errado, até pra você não compactuar com alguma coisa de errado. E para pais e mães de santo que virem ou estiverem por aqui, não englobem todos os filhos com parte negativa. As perguntas, às vezes, são só porque ele quer saber. Porque ele quer entender. Isso era pra mim o que eu queria. Eu só queria entender. Eu era uma pessoa de uma religião totalmente diferente da Umbanda, que tava totalmente perdida. Eu falei, eu preciso perguntar, eu preciso saber, eu não quero fazer nada errado. Eu sempre fui muito perfeccionista, né? E eu queria entender pra não cometer erros, o que não foi bem visto no primeiro lugar que eu frequentei. Me causou muitos problemas e eu quase desisti da religião por causa do dirigente da casa que eu frequentava. Então, se você tá se vendo nessa situação, existem muitas casas por aí. Existe muito dirigente, muito pai de santo, muita mãe de santo boa querendo ajudar realmente. Não desiste, não. Eu passei, depois que eu saí da primeira casa que eu frequentei, eu passei muito tempo pensando no que eu ia fazer. E eu encontrei alguém que me ajudou. Um pai de santo que foi um anjo na minha vida, meu falecido pai de santo, que me ensinou muito sobre a religião e me incentivava muito a estudar. E eu lembro que eu acho que o que falta em alguns é a humildade. E a frase que me ganhou quando ele falou foi: eu sei que você estuda, eu sei que você quer saber, eu sei do seu respeito e seu amor pela Umbanda. E quando você me fizer uma pergunta que eu não souber, eu vou te dizer. E eu vou procurar saber. Nem que seja junto com você, já que você gosta tanto de estudar. E quando eu tiver estudos aqui na casa, vocês vão ajudar muito. Vocês que estudam. E eu falei, é isso. Existe esse tipo de lugar, então é isso que eu quero pra mim. É isso que vocês têm que querer pra você, entendeu? Alguém que te incentive a estar na religião com amor, com estudo, com respeito. Alguém que saiba pelo que você tá passando e não te julgue. Queira que você esteja ali pronta pra ser um instrumento da espiritualidade. Essa foi a minha história com o Zé Pilintra. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falo pra caramba, eu sei. Eu espero que tenha sido proveitoso pra vocês, tanto quanto foi pra mim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar uma foto pra vocês printarem essa tela junto comigo. Eu vou ficar parada, vocês que vão printar, tá? E vocês depois vão me marcar aqui, dizendo qual foi a melhor sacada que vocês tiveram aqui da live, qual foi a dúvida que vocês tiveram, se vocês quiserem indicar algum tema, falar alguma coisa, essa foto vai servir pra isso. Aí vocês me marcam, tá bom? Eu vou ficar parada aqui com a cara de doida, aí vocês printam, tá? Vamos lá. 3, 2, 1. Tirei minha foto direito, gente. Até a próxima. Eu gostei muito dessa minha primeira experiência com live. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.